Olá, muito bom dia, mais uma vez ao vivo aqui na nossa informação. E é claro que desde já, como sempre, você é o nosso convidado. Você está convidado a curtir, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, a curtir a nossa página do Facebook. Desde já eu queria deixar o seguinte, avisado para você, explicado bem direitinho, que é muito importante que você curta a nossa página no Facebook e se inscreva no YouTube, principalmente o nosso Instagram. Nós ainda estamos realmente ajustando ele, fazendo alguns ajustes, mas você também já pode se inscrever lá, você já pode seguir o nosso Instagram. E também tem o nosso blog, que é mais um local onde você vai encontrar o nosso conteúdo. Mas a página no Facebook e o canal no YouTube é muito importante que você realmente vai lá, acessa, porque eu tenho visto muitas visualizações lá no nosso canal do YouTube e às vezes o pessoal passa lá, assiste e acaba esquecendo de apertar o botãozinho de se inscrever. Então eu deixo realmente essa solicitação para você. Quando você estiver lá no nosso canal, não esqueça de apertar no botãozinho de inscreva-se, tá certo? Porque vai ajudar, tenha consciência do seguinte, a sua inscrição vai ajudar você a receber o conteúdo mais rapidamente, né? Quando nós entrarmos ao vivo aqui, você rapidamente, imediatamente vai receber a notificação no seu smartphone. E também vai ajudar a gente a levar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá certo? É dessa maneira que nós vamos conseguir chegar realmente a um número maior de pessoas, tá bom? Então, bom, hoje nós vamos para o conteúdo diretamente, mas é claro que eu gostaria de deixar já aqui, assim, avisado que nós estamos há 8 dias, estamos contando hoje. A partir de hoje, faltam 8 dias para o grande dia da independência, dia 7 de setembro de 2021. Será uma data realmente, ao que tudo indica, uma data muito marcante, histórica, né? E é claro que eu faço o convite para que você esteja lá também presente. Eu já falei para vocês aqui no canal que eu estarei presente. Eu irei na Avenida Paulista no dia 7 de setembro e faço o convite também a todos os nossos inscritos que também participem, porque é muito importante nesse momento que nós façamos as nossas manifestações pacíficas, ordeiras, né, para poder mostrar realmente o que o povo brasileiro está reivindicando nesse momento, tá certo? E a grande reivindicação, sem dúvida nenhuma, é com relação à nossa liberdade. Precisamos realmente lutar pela nossa liberdade. Precisamos ter a liberdade e precisamos ter a democracia cada vez mais fortalecida. Afinal de contas, democracia é um ambiente onde todos temos liberdade para dar nossas opiniões, né, para falarmos o que pensamos, e quando vemos, como temos visto recentemente, pessoas serem presas por crime de opinião, pessoas sendo presas e perseguidas, né, sofrendo, por exemplo, busca e apreensão em suas casas, em suas ferramentas de trabalho, simplesmente porque proferiram ali, simplesmente porque resolveram compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, enfim, com a população, o seu modo de pensar. Isso é realmente muito triste e a gente precisa realmente se posicionar contra isso. Tá certo? Então, no dia 7 de setembro, você está convidado, com toda certeza, a participar. Lá na Avenida Paulista, também terão manifestações lá em Brasília, e é claro que terá manifestação por todo o Brasil. Você que é do Rio de Janeiro, vai ter lá no Posto 9, lá em Copacabana. Outro dia me perguntaram aqui no canal, Bruno, você sabe onde que vai ser lá em Copacabana? E eu realmente fui me informar e parece que lá em Copacabana, no Posto 9, lá no Rio de Janeiro, vai ter as manifestações, se não me falta agora a memória, a partir das 9 horas da manhã. Né? Estarão todos lá, realmente os cariocas fazendo parte, apesar de que muitos cariocas também, eu já sei, já vi aqui as confirmações das cidades que vão participar, muitos cariocas estarão na Avenida Paulista também. Né? Tem ônibus saindo do Brasil inteiro em direção à Avenida Paulista. E com certeza vai ser a maior manifestação de todas que nós temos visto aí nos últimos anos. E eu tenho certeza também que toda a parte da esquerda, né, os personagens aí que fazem parte desses grupos de esquerda, realmente já estão muito assustados, muito preocupados com toda essa manifestação. Não assustado pelo fato de que esses manifestantes serão agressivos, mas sim porque irá prevalecer a vontade do povo. E, infelizmente, nós sabemos que existem personagens importantes da política do Brasil
que não respeitam a vontade do povo. Né? A vontade do povo é o que eles menos se importam, é o que eles menos respeitam na atividade política deles. Né? Então, bom, dentro desse propósito todo, com relação às manifestações, né, e com relação a todas as atitudes aí por parte do mundo político brasileiro, o que eu tenho para trazer hoje para vocês é o seguinte, pessoal. A gente fez muitas reflexões ao longo da pandemia, principalmente, nós acompanhamos muitas situações em que as pessoas agiram de um modo estranho, né, esquisito. E aí, o que surgiu para a gente? Justamente as hipocrisias, né? Como você vê aí no título aí. As hipocrisias, né? O modo hipócrita como muitas pessoas acabaram se comportando, principalmente durante a pandemia, acabou surgindo isso de uma maneira muito forte, né? Então, por exemplo, tem 3 grupos aí, eu fiz aqui os meus rabiscos, né? Tem 3 grupos aí que irão participar das manifestações e que estão agindo realmente em prol das manifestações do dia 7 e que são muito criticados pelo pessoal da esquerda, né? E muitas vezes também pelo pessoal do centro, tá certo? São grupos, assim, muito criticados, né? Muito sempre polemizados, sempre colocam em questão o seu trabalho, né? Sempre avaliado de maneira negativa, fala, olha, não deveriam ter feito isso, não deveriam ter feito aquilo, mas que na prática o trabalho desses grupos é espetacular e extremamente importante para o bom funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, né, o agronegócio, né, agora ele está aí sendo o ponto principal das manifestações do dia 7. E a gente tem grupos de esquerda e grupos, aí principalmente o pessoal do centro, né? O pessoal do centro não é que é o pessoal do centrão, quando a gente fala centrão lá, os políticos, eu falo centro é o seguinte, é aqueles isentões, né? Aquelas pessoas que, não, eu não sou extremista. A pessoa parece que ela se coloca numa posição mais intelectual que os outros, de mais inteligência, né? Porque assim, não, eu não sou extremista da direita, eu não sou extremista da esquerda, mas perceba, ninguém aqui é extremista. Né? Extremista é aquela pessoa que faz como estão feito, por exemplo, alguns personagens da esquerda, que vão para a rua botar fogo em estátua. Isso é ser extremista. Isso é ser extremista. Agora, uma família, né, educada, né, que vai lá, faz uma manifestação tranquila, pacífica, mas simplesmente porque gosta do Bolsonaro, aí você vai dizer que é extremista, né? Uma família que nunca fez ato ruim nenhum, uma manifestação onde tem, por exemplo, crianças, né? E daí você vai dizer que é extremista. Então, aí a pessoa se coloca numa posição de, não, esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro, né? Esse pessoal que é da esquerda, e aí fica superior, uma posição superior. Aí a gente tem visto, assim, por exemplo, muitas críticas com relação, por exemplo, ao agronegócio, né? E aí a gente vê, por exemplo, né, pessoas que querem, por exemplo, essa coisa que virou moda agora nos últimos anos, né? Ser vegano e tal. Perceba, fala-se muito contra esse grupo. Porém, quando você quer o seu produto, né? Quando você quer o seu produtinho, encher a sua geladeira, você vai lá no mercado e está tudo lá bonitinho, está tudo direitinho. Então, se você precisa comprar um produto, você vai lá no mercado, tem o produto que você quer. Se você quer um produto, por exemplo, muito especializado, tem lá o produto que você quer. Agora, para criticar, você critica a maneira como eles se manifestam. Agora, por exemplo, dia 7, o agronegócio está em peso apoiando a população, o povo brasileiro. Mas daí você critica, né? Mas daí você acha ruim, né, que eles estão se manifestando. Mas você não vai, por exemplo, compreender que durante a pandemia, né, essa foi uma parcela de trabalhadores que estavam lá atuando, trabalhando, produzindo, para que não desabastecessem os mercados. Né? Para que você tivesse o seu produto na geladeira, para que você pudesse ir lá no mercado e abastecer a sua residência, a sua despensa, né? Lá tinha alguém trabalhando, lá na agricultura, né? Na pecuária, tinha alguém trabalhando, tinha alguém investindo, né? Porque a gente não pode falar só do trabalhador braçal, a gente tem que falar de todo, do empresariado também. Qual o problema de ser um empresário do agronegócio? Não tem problema nenhum, né? E o que acontece? Existem muitas críticas com relação a essa parte esse grupo da sociedade, mas você se beneficia todos os dias desse grupo,
e aí você não tem problema nenhum, né? Então você fala mal, você critica quando eles querem se posicionar, quando eles querem se manifestar. Mas as suas benesses diárias, você realmente simplesmente deixa para lá, né? Esquece. Você não percebe que você é beneficiado por esse grupo diariamente. Todos os dias da sua vida você é beneficiado pelo trabalho que está sendo feito pelo agronegócio, né? Mas você gosta de criticar. Né? É como foi, por exemplo, na pandemia, a gente está falando do agronegócio, mas pode falar de várias situações, né? Aquelas pessoas que falavam, fique em casa, mas pegavam o interfone para mandar o João pegar a pizza, né? O João porteiro pegar, ô, seu João, tudo bem? Olha, pega para mim a pizza que chegou, quer dizer, o pizzaiolo tinha que trabalhar, o motoboy que entrega a pizza tinha que trabalhar, porque você estava em casa, protegido, né? O seu João porteiro tinha que trabalhar para levar a pizza para você, né? Porque você não podia sair nem de casa, você tinha que receber a pizza na porta, né? O seu João deixava ali na porta, tocava a campainha e saía correndo, mas quer dizer, você tinha que receber a pizza. Agora, se o seu João pegou ônibus lotado, não tem problema. Se o pizzaiolo pegou ônibus lotado, não tem problema, né? Então, quer dizer, a família do motoboy não tem problema nenhum. Se ele pegar Covid na rua, não tem problema, desde que eu receba a minha pizza em casa e esteja protegidinho. Não é verdade? Então, o pessoal queria muito, fique em casa, mas queriam serviços atendendo ainda todas as suas necessidades. Quer dizer, a pessoa do mercado tinha que trabalhar. Então, era um troço que a gente não consegue entender. E o que chama atenção, sabe o que é? É que essas pessoas, muitas vezes, elas realmente acreditam nisso que elas estão falando. Realmente elas acham que isso é verdade. Né? Elas falam assim, não, mas se muitas pessoas ficarem em casa, acaba dando certo e tal, mesmo que algumas precisem sair, só o essencial. E o que não seria essencial? O que não seria essencial? É uma parcela muito pequenininha, porque assim, o lixeiro tem que trabalhar porque é essencial. O cara do cemitério tem que trabalhar porque é essencial. O médico tem que trabalhar porque é essencial. O enfermeiro tem que trabalhar porque é essencial. O motoboy tem que trabalhar porque é essencial. Todo mundo é essencial, meu amigo. Todo mundo tem alguma parcela ali para que a sociedade funcione corretamente. Né? Mas a gente viu durante a pandemia, né, essas hipocrisias sendo colocadas à tona e o pessoal. E ai de você se falasse o contrário. O pessoal ia para cima, não, o que é isso e tal? É assim, vocês são negacionistas. Agora, quem na verdade estava negando alguma coisa, o que eu acho é o seguinte, estava negando a realidade. A realidade era o seguinte, nós tínhamos ali um problema gravíssimo, desde o princípio, eu, por exemplo, sempre falei nas minhas redes sociais, nós tínhamos um problema gravíssimo, muito ruim, muito preocupante, né, de se deixar realmente preocupado, apavorado, com medo. Tudo bem, realmente isso era uma verdade naquele momento. Estávamos lidando com um vírus que não conhecíamos. Hoje, graças a Deus, pelo menos, já conseguimos entender o funcionamento do vírus. Já é alguma coisa, já nos auxilia no combate. As políticas do combate ao vírus hoje, elas se tornam mais fáceis de ser colocadas em prática, porque a gente já conhece alguma coisa a respeito desse vírus. Mas antes não conhecíamos nada, nos deparamos com uma situação nova, né, uma situação completamente complexa, e tínhamos que realmente, então, realmente era preocupante, era muito ruim, era gravíssimo. Sim, eu concordo com tudo isso. No entanto, tínhamos também que enfrentar essa situação toda. Não dava para a gente simplesmente todos ficarmos em casa, escondidos embaixo da cama, né? E achar que. E daí eu te pergunto, bom, se você realmente se esconde, fica em casa, protegido, bacana, legal, quem vai resolver o problema? Quem vai enfrentar o vírus? Então quer dizer que, na sua cabeça, é como eu falei outro dia dos militares, né? A gente parece que foi condicionado a entender, a aprender na nossa vida, na nossa sociedade, talvez pelas maneiras como nós vivemos há tanto tempo, em momentos de paz, né? Em momentos de tranquilidade, de fartura, em diversas situações tecnológicas, enfim. A gente talvez foi condicionado a entender o seguinte, que existe alguém que vai resolver esse problema. Você entende? Assim, olha, eu posso ficar em casa, bom, me disseram que é para ficar em casa, que eu vou ficar protegido, mas tudo bem, eu fico em casa, eu faço a minha parte, porque alguém vai resolver esse problema. A gente está condicionado a acreditar que todos os nossos problemas, alguém vai resolver. Então, isso acaba aqui valendo para várias
situações, né? Por exemplo, a parte da política. Né? Eu não quero me envolver com política, eu não gosto de política. A cada 2, 4 anos, né? A cada 2 anos, porque tem a prefeito e vai intercalando. A cada 2 anos eu vou lá, eu aperto o botãozinho e eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. A política não, pelo amor de Deus, que assunto difícil, que assunto complicado. Mas por quê? Você acredita que existe o seguinte, um grupo que vai resolver. É um grupo que vai, né, vai fazer um milagre lá e vai resolver todos os seus problemas com relação à política. Aí você fica criticando os políticos, né? Você fala que os políticos não prestam, que tem um monte de problema na política, mas você não vai lá. Você nunca fez parte de uma reuniãozinha que sequer. Você nunca foi numa reunião, você nunca se importou em saber nem os problemas do seu bairro, né? Mas você vai criticar o político e está fazendo ruim, está fazendo mal, olha, está agindo erradamente. Então é assim, a gente sempre acha que tem alguém que vai resolver o nosso problema. Então, na parte da segurança, a polícia vai resolver. O exército vai resolver. Olha, tá tendo uma guerra ali, manda o exército. Mas você não para pensar, pô, o exército são pessoas, são seres humanos, que em algum momento se prontificaram a entrar no exército, ou foram obrigados, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, é serviço obrigatório. Você não para pensar, por exemplo, que, olha, para poder existir os médicos, os cientistas, alguém teve que se prontificar aí. E você se prontifica a fazer o quê? Se prontifica a ficar em casa, protegidinho, quietinho, bem sossegadinho? Enquanto o agro trabalha para levar a sua comidinha, enquanto o porteiro trabalha para levar a sua comidinha, enquanto o motoboy leva lá a sua refeição protegidinho, tudo certinho para você. Que grande hipócrita que você é. Então, são hipocrisias, né? E aí aqui eu trabalho mais uma que eu ia dizer, outro grupo da sociedade é a polícia, né? A polícia é criticada o tempo inteiro. A gente dificilmente vê alguém elogiando a polícia. Agora, quero ver se tem gente aí corajosa para enfrentar bandido, para subir morro, né? Para enfrentar situações perigosíssimas, para proteger a sociedade, para jurar dar a vida pela sociedade. E daí? E daí? Então quer dizer o seguinte, que quando acontece, você critica a polícia mata, a polícia faz, a polícia acontece, tal, não sei o quê. Agora, quando acontece um problema, você liga para quem? Para o Batman? Ou você diz com 90? Né? Então, se você está em perigo, sua família está em perigo, você faz o quê? Você grita na janela? Ou você liga o 90 e fala, por favor, vem alguém aqui, está acontecendo tal coisa. Então é muito fácil criticar. Agora, dar apoio. Né? Então, se existem situações difíceis na polícia, sim, a gente sabe que existe. Ninguém aqui está escondendo nada disso. Mas então, crie maneiras de auxiliar a polícia. Ajude, vote melhor na próxima vez, busque uma pessoa que vai dar mais suporte à polícia. O que a gente sabe é o seguinte, policiais gastam até para se preparar, policiais gastam do seu bolso dinheiro para poder fazer seus treinamentos. Aí você só critica o policial, coitado, que muitas vezes não tem uma condução para ir trabalhar. A gente viu na pandemia, por exemplo, uma situação aqui no estado de São Paulo, em que diversos policiais ficaram na beira da estrada esperando o ônibus, e o ônibus não vinha, porque não tinha, estava fora de circulação. E os policiais ficaram ali esperando para poder ir trabalhar, tiveram que arranjar carona com pessoas que passaram e deram uma força e levaram os policiais. Quer dizer, foi tanta desorganização, uma logística tão ruim por parte de prefeitos e governadores, que nem ao menos se preocuparam em falar assim, olha, vamos disponibilizar um ônibus para poder levar esses policiais. Já que nós tiramos os ônibus de circulação da cidade, os ônibus municipais, então vamos disponibilizar um ônibus específico para levar esses policiais para trabalhar. Agora, criticar a polícia, você critica, né? Você está lá no alto da sua tranquilidade, do seu sossego, da sua paz, e você critica a polícia. Porque a polícia, ela age com muita truculência, né? Mas você não sabe que o policial está sem dormir, que o policial muitas vezes precisa fazer um bico para poder ajudar no orçamento da família. Você não sabe, por exemplo, que o policial precisa fazer um treinamento e ele paga do próprio bolso. Você não sabe que o salário do policial é ruim. Você não sabe, por exemplo, uma coisa que é gravíssima, eu não consigo entender como é que é isso no nosso país. Se um bandido comete um crime, ele tem advogado do Estado à disposição dele.
Ele não gasta R$1 se ele não quiser. A não ser que ele queira contratar um baita advogado, ele não gasta R$1. Ele tem advogado gratuito do Estado. Agora, se o policial comete um erro, né, um abuso, qualquer coisa, uma irregularidade lá que vai ser investigado, ele precisa pagar do próprio bolso. Ele não tem direito a advogado do Estado. Isso é um absurdo. Né? Então, quer dizer, o policial, ele comete uma irregularidade, ele tem que ser investigado. Tudo bem, isso é válido. Mas não tem um suporte também? Não tem um apoio também? Quer dizer, que muitas vezes no Brasil os criminosos são muito melhor tratados do que os nossos policiais. Existem policiais ruins? Com certeza a gente sabe que existe, a gente conhece muitos casos de policiais ruins. Mas esses policiais precisam ser combatidos, né? Mas também valorizar aqueles que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é a grandíssima maioria. Temos que valorizar. São pessoas, policiais são pessoas, pessoas comuns, como todos nós. Merecem respeito, merecem valorização. Bom, continuando aqui as hipocrisias que nós vemos, né? A igreja, né? Muitas pessoas têm também as suas críticas com relação à igreja, a igreja católica, a igreja evangélica. Então a gente falou aí do agronegócio, da polícia e da igreja. Perceba que são 3 grupos que estão realmente prontinhos para se manifestar no dia 7 de setembro. Né? No dia 7 de setembro, teremos a igreja, né, os evangélicos, os católicos, realmente nas ruas. Teremos também o agronegócio dando todo o suporte necessário e teremos policiais em peso lá. Realmente já tem a própria associação dos policiais, já se manifestou nesse sentido. Muitos policiais estão realmente se preparando para estarem à paisana, né, lá se manifestando no dia 7 de setembro. E então, a igreja, né, falando da igreja, a igreja também, existem muitas críticas com relação à igreja. Né? A igreja, ela não ajuda alguns grupos, né, as minorias, ela vai contra isso, contra aquilo e tal. Mas perceba, em primeiro lugar, como eu já disse em outros vídeos, você deveria respeitar, porque a igreja evangélica, a igreja católica, né, os cristãos, eles merecem respeito, assim como todas as outras religiões. Todas as outras religiões merecem o nosso respeito, inclusive os evangélicos e os católicos. Quando a gente vê, por exemplo, na imprensa, falar a respeito dos evangélicos e dos católicos, o que a gente vê muitas vezes é usando aquele termo que eu já falei em outro vídeo, fundamentalistas religiosos. Então quer dizer que agora, por exemplo, dia 7, eles estão querendo dizer que os grupos cristãos que estarão se mobilizando lá são fundamentalistas religiosos. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu estou vendo que muitas pessoas estão entrando aí na live, eu peço que compartilhe e que comente aí para a gente poder ver quem está online aí, porque a gente às vezes aqui vê o pessoal entrando, mas às vezes não recebe aqui quem está online. Então, eu peço para vocês o seguinte, comenta aí embaixo, dá um alô, oi Bruno, tudo bem? E eu vou ter muita alegria realmente de ver que vocês estão aqui com a gente, participando da nossa live, e já faço o convite para que você sempre venha aqui às 10 horas da manhã, todos os dias nós estamos ao vivo, então estão todos convidados aí a curtir, compartilhar, eu estou vendo que o pessoal realmente está online. Bom, continuando aí, então, assim, aí a igreja, né, realmente vai se manifestar agora no dia 7 de setembro, e existem muitas críticas com relação à igreja, né, por conta de que, olha, a religião não permite isso, a religião não permite aquilo, mas perceba, os cristãos merecem respeito como todas as outras religiões. Cada religião tem a sua maneira, a sua conduta, seu modo de ver o mundo, que merece ser respeitado. O que acontece é que a gente vê muitas críticas especificamente contra os cristãos. Então, os cristãos, por exemplo, são classificados como fundamentalistas religiosos. E aí, esse termo soa como algo pejorativo, né? Soa como se fossem os cristãos um bando de pessoas burras, ignorantes, que seguem aquilo de maneira cega, né? Quando, na verdade, merecia todo o respeito, né? Todo o respeito por parte da sociedade,
e principalmente, né, a grande mídia que critica demais os cristãos, de um modo geral, e merecia realmente respeito, porque é como nós devemos respeitar todas as religiões, nada de mais, nada de menos, apenas respeito às práticas, né, ao que aquela pessoa acredita e segue na sua fé, tá certo? Bom, e aí a gente vê muitas críticas com relação à igreja, mas o trabalho que a igreja faz social, isso não é valorizado. Então a gente vê, por exemplo, e aí é mais uma grande hipocrisia, não é verdade? Porque assim, você vê as pessoas lutarem por algo social, mas o social que elas lutam é o seguinte: aquelas agendas de ideologia de gênero, não é verdade? É aquelas coisas, olha, tem que permitir isso, permitir aquilo e tal. Agora, quando realmente é algo social no sentido de beneficiar populações, por exemplo, carentes, a gente não vê a pessoa se manifestar, a gente não vê a pessoa se mobilizar. Não é verdade? Então, na favela, por exemplo, nas favelas do Brasil, nas comunidades do Brasil, em que as pessoas passam diversas necessidades, você não vê lá a pessoa colocar uma fotinha no Facebook, olha que bonitinho, vou mudar aqui o meu perfil do Facebook para auxiliar as favelas. Não, não. Você não vê, por exemplo, as pessoas saírem dos seus computadores e irem lá fazer algo social em prol daquelas pessoas. Você muitas vezes não vê nem a pessoa fazendo uma doação sequer. Não faz, não tira ali um qualquerzinho ali do seu salário para poder doar. Auxiliar, né, essas pessoas carentes, essas pessoas necessitadas. A pessoa não faz absolutamente nada nesse sentido. Agora, você não vê, por exemplo, que a igreja está dentro das comunidades, ajudando, levando cesta básica, né, levando roupa, fazendo bazar, dando escolaridade muitas vezes, porque em diversos locais do país existem escolas prontas para isso, né? Escolas católicas, escolas evangélicas que acolhem pessoas da comunidade ali, que dão suporte. Essa parte social, aí você não fala, aí você não diz. Agora, né, quando é para você, por exemplo, jornalista, né, dos grandes veículos, dos grandes portais, quando é para criticar, você coloca lá fundamentalista religioso, você critica, você cria os mais diversos termos para poder criticar os cristãos. Mas na hora que é para valorizar o trabalho dos evangélicos, por exemplo, aí você pula fora, você simplesmente deixa para lá, você não fala, você não cita. Então são grandes hipocrisias que nós temos visto hoje na nossa sociedade. Justamente aí é que chama a atenção, pessoal. Perceba você que essas hipocrisias estão acontecendo há muito tempo. E justamente esses grupos que estão sofrendo essas hipocrisias, agora são os grupos que estão se levantando para se manifestar no dia 7 de setembro. Então, olha como que são as coisas. Olha como é que são as coisas. Há muito tempo essas hipocrisias estão sendo praticadas de modo muito contundente com relação a grupos da sociedade. E, de repente, você percebe que esses grupos da sociedade estão realmente mostrando que estão de saco cheio, que estão realmente saturados, cansados, não aguentam mais tanta hipocrisia da sociedade. Tanta hipocrisia por parte da sociedade, por uma parcela da sociedade, uma parcela que, infelizmente, é uma parcela que comanda, por exemplo, a mídia, a imprensa, e acaba tentando contaminar o resto da sociedade com esses pensamentos. Mas a parte maior da sociedade já está saturada, está cansada dessas hipocrisias. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essas hipocrisias. E aí você vê que justamente esses grupos que sofreram essas hipocrisias nos últimos anos, muito claramente, estão agora se preparando para se manifestar no dia 7 de setembro. E será uma manifestação já visivelmente histórica. Uma manifestação que promete ser a maior de todos os tempos aqui no Brasil. Vimos, por exemplo, uma coisa absurda. Perceba que a coisa realmente sabe, tem um jeitinho ali preparado para ser feito. Começaram a ter as motocicletas com o Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro começou a fazer passeios de motocicleta. E, de repente, mais do que de repente, né? Não mais do que de repente, surge uma matéria
criticando os motoqueiros, dizendo que são os grupos que mais causam acidentes e tal. Perceba, foi só os motoqueiros começarem a se manifestar em prol dos motociclistas, né, se manifestarem em prol do Bolsonaro, que já surgiu uma matéria ruim com relação às motos, aos veículos, né, às motocicletas. Então existe ali um trabalho muito grande. O seguinte, tem algo que está caminhando em benefício de determinado político? Ah, vamos falar mal então desse algo, vamos desmerecer esse algo, vamos criar uma maneira de abalar essas estruturas. E no fim, o que está acontecendo, para a infelicidade dessa grande mídia, é que o povo realmente tem percebido isso tudo. O povo aprendeu a lidar com essas situações. E aí eu lhe faço mais uma vez o convite para que você que está entrando aqui na nossa live, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, curta a nossa página, se inscreva, porque aqui o conteúdo é justamente nesse sentido também, de chamar a atenção para quando temos situações como essa. Na grande mídia, né? A grande mídia manipulando, a gente aqui traz essas manipulações e mostra o porquê, a gente explica o porquê dessas manipulações. Então, pessoal, hoje o que eu gostaria realmente de trazer para vocês é isso, né? E mais uma vez deixar aqui também o nosso recado no sentido do seguinte: mais importante nesse momento no Brasil, a coisa mais importante nesse momento no nosso país é a nossa liberdade. Precisamos juntos lutar pela nossa liberdade. Precisamos realmente estar focados em lutar pela nossa liberdade. A nossa liberdade, ela é um bem mais precioso que temos, tá certo? É o bem mais maravilhoso que um povo pode ter. Porque até numa situação como foi essa da pandemia, gravíssima, em todos os países do mundo, em todos os lugares desse planeta, se você tem liberdade para lidar da melhor maneira que você puder, você tem uma chance de vencer até uma situação como foi essa da pandemia. Agora, se você se depara numa situação, por exemplo, como nós temos visto em alguns países, que ou você toma determinada vacina ou você vai preso. Aí, pessoal, realmente é algo que realmente vai contra todos os princípios básicos da vida humana, não é verdade? Então, o que fica aqui para vocês é o seguinte: liberdade, vamos lutar pela nossa liberdade, vamos realmente fazer a nossa parte. Eu aqui tenho procurado fazer a minha parte, trazendo esse conteúdo para vocês diariamente, todos os dias às 10 horas da manhã, na nossa informação, você vai encontrar sempre um conteúdo novo. E aí eu faço esse convite para você, que também faça a sua parte com os seus amigos, faça a sua parte entre sua família, né? Então, uma das coisas que você pode fazer, que muitos nos ajudaria, é compartilhar sempre o nosso conteúdo. Compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos, compartilhe no WhatsApp. Se você entrar lá no YouTube, tem lá um botãozinho lá embaixo, uma opção de compartilhar. E você pode compartilhar, por exemplo, com a sua família no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Vai ajudar demais a gente a levar o nosso conteúdo mais longe, vai ajudar realmente a gente poder falar com uma população maior, né, com mais pessoas aqui no nosso canal. E você, com certeza, está fazendo a sua parte. Faça a sua parte também das mais diversas maneiras. No dia 7 de setembro, participe na sua cidade. Se você não puder ir a São Paulo, se você não puder ir a Brasília, participe na sua cidade. Na sua cidade, certamente, terá alguma manifestação. Nos próximos dias, vamos compartilhar aqui na nossa informação algumas localidades que estão se preparando para fazer as manifestações. Eu sei que no Rio de Janeiro, já de bate-pronto, eu já deixo um aviso aos cariocas. Sei que aqui temos, se não me engano, foi a Lucy, né? Foi a Lucy que me pediu, Bruno, você sabe onde vai ser as manifestações no Rio de Janeiro? Então, sei que tem, além da Lucy, tem mais alguns cariocas aqui no nosso canal, e eu deixo já esse aviso. Aí no Rio de Janeiro parece que vai ser no posto 9, às 9 horas da manhã, lá em Copacabana. E aí realmente estão todos convidados a participarem, assim como em São Paulo. Eu estarei na Paulista, eu estarei na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, lutando pelas nossas liberdades aqui no Brasil. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Hoje a live vai chegando a 34 minutos, já quase 35 minutos de live. Hoje é dia 30/8, às 11h34 da manhã. Muito obrigado pela sua participação.
muito obrigado por você realmente estar aqui curtindo, compartilhando, estando conosco todos os dias às 10 horas da manhã. É uma alegria imensa poder levar esse conteúdo para você. E eu, mais uma vez, faço esse pedido. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, esteja presente aqui na nossa informação. Vamos trazer conteúdos sempre atualizados, sempre novos, e você é o nosso convidado, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, Deus abençoe você e a sua família nesta segunda-feira, nesta semana que está começando. Fique com Deus, até amanhã. Não esqueçam, amanhã, às 10 horas, estaremos novamente aqui. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal.